E aí, galera, boa noite, processo. Cadê a turma de processo? Boa noite, processo civil, boa noite, processo previdenciário. Alexandre Rodrigues já está aí com a gente. Cassiano Rebelato, boa noite. Boa noite, galera. Essa semana é uma semana intensa de lives, de atividades, né? Estávamos com o G4 há pouquinho no webinário e agora as nossas lives aqui. Daiana já está com a gente, boa noite. Adriana, advogada, doutora lá de Erechim, também está com a gente. Amanhã temos uma live lá com o pessoal do norte do Rio Grande do Sul. Sheila Agostinho, boa noite. Minha mãe também já está por aí. Dona Mercedes, Terezinha Zanqueta Rubim. Seu Olavo também está aí. Meu pai, Olavo Rubim. Muito boa noite. Muito boa noite. O pessoal tá entrando, não é? Vamos chegando hoje a nossa live com o professor Gaio Júnior, né? Que teve uma atividade já com a gente aqui nas nossas lives de domingo, mas uma live mais curta, porque foi uma live de meia hora e o objetivo nosso é desenvolver um pouquinho mais o tema aí do processo justo e a participação ativa dos magistrados, né? Então essa é a ideia aqui, não é? O Rosbach também está com a gente aqui, meu aluno, Natane, Ferri também está com a gente, Felipe, advogado, né? Olha aqui o doutor Túlio Marco Antônio, meu colega, professor, jipeiro de hobby. E a gente vai indo, né? Dizer pro pessoal aí não deixar de se inscrever lá no Telegram do professor Rubim, canal do professor Rubim, prof. Fernando Rubim, pessoal, tá bacana lá o nosso canal. Também falar para vocês aí que parceria com a doutora Adriane aí, que passou já na nossa linha aqui do tempo. Vamos fazer um curso em agosto, um curso de petição inicial previdenciária. Quem tiver interesse pode deixar o direct aí pro professor Rubim. Né? Nós já temos inscrições a partir de hoje a respeito dessa matéria. Né? Quem quiser desenvolver um pouquinho mais sobre o tema petição inicial no âmbito da Previdência, de acordo, né, com a nova Previdência, de acordo com o decreto 10.410, lançamos hoje, né, esse curso em decorrência aí do primeiro curso nosso sobre o decreto da nova Previdência, ter tido um êxito enorme no mês passado, em julho. Então já temos aí, a doutora Adriane está dizendo que já temos vários inscritos no curso, né? Sem dúvida, um curso bastante procurado. Sheila Agostinho, o curso 1 foi maravilhoso, só aguardando o início do segundo. A Sheila já está inscrita, não é? Uma das primeiras, acho que se inscreveu. Nosso curso 1 foi maravilhoso, começou às 19 horas e acabou meia-noite 15, né? Totalmente insano. E vamos de novo, né? Vamos para uma nova sexta-feira aí vai ser do dia 14 de agosto, esse nosso curso aí sobre petição inicial previdenciária, tudo sobre processo e previdência, né? E bora para mais um, diz a Elidiana. Bora para mais um, Elidiana. Tô te esperando aí, esperando toda a nossa turma aí no curso 2 aí do professor Rubim pelo Zoom, né? Pelo Zoom, que a gente vai fazer, e tenho certeza que vai ajudar muito aí os colegas a entenderem um pouco mais do processo. Mas quem vai nos ajudar mais a entender de processo é o homem, né? É o professor Gaio dos Minas Gerais, o professor Gaio Júnior. Vem dar o seu show, né? Porque o homem é show. Vamos lá. Professor Gaio. Olá, meu querido. Esse dá show. Esse não vem participar de live. Ele dá show. Agora. E aí, professor Gaio? Agora que eu E fiz aí, todo esse meu querido? discurso, Tá tudo bem contigo? Tudo bem? tudo bem? Tudo bom contigo? Prazer, um prazer estar aqui com você, falar com meu querido amigo a segunda-feira, quase terça, é um prazer enorme, pô. Olha aí, ó. Olha aí, quase terça. Tá frio Tá aí ou tudo bem? não?
Nossa, Tá com casaquinho? aqui, rapaz, está 14 graus e 14 Ah, graus aqui é uma friagem. Uma friagem, cara. Não é brincadeira, não. Ainda não, até brincadeira. por causa dos livros, eu não tenho ar-condicionado, então só a parte da frente, Hum, né? entendi, Então entendi. É um realmente muito cuidado, né? frio. É Eu um moro mais cuidado no que tem alto que ter. aqui, Aham, moro mais no alto, né? Aí morando mais no alto, aham. a gente é mais frio aqui, mas eu gosto, eu gosto. É, eu Eu- também, eu sou do frio, né? Sou do frio, do vinho. Auxilia, né? Que Auxilia. beleza. Isso Grande aí é professor muito bom, Gaio. né? Isso aí É, é muito então bom. nós tivemos uma primeira conversa e ficou aquele gostinho de quero mais aí para a gente seguir o debate aí sobre o tema do processo justo e focando mais aí digamos, nos atos processuais do juiz, né, na atividade do Uhum. magistrado. Então é mais ou Isso. menos esse caminho que a gente pautou para seguir a nossa conversa aqui, né? E queria de plano fazer o seguinte questionamento para o amigo poder desenvolver um pouquinho aí todo o seu cabedal de processo. A, o código ele estabelece lá, principalmente nos dispositivos, lá nos poderes do juiz, no 139, no 370, em matéria probatória também, uma certa liberdade para o juiz conduzir o processo. Desde o artigo 2º, na verdade, se fala do impulso oficial, né, numa base principiológica. Hum. Como é que o professor Gaio vê hoje essa, essa autonomia que o código dá em termos de liberdade para o juiz? Na prática, ela é efetivada, Gaio? Não? E se tu enxerga nessa questão dos poderes do juiz uma diferença do Código de 2015 para o Código de 73, em termos dessa Bom, liberdade, digamos assim? bom, meu querido amigo Bora Rodrigo, lá. antes apenas de te responder, é apenas te agradecer, porque essa questão da nossa agenda, né? A semana passada realmente ficou muito complicado para nós, mas a sua generosidade aí e essa elegância do convite, Que é para mim, isso? é irrecusável, viu? E já partindo para o ponto que você coloca, eu acho importante o seguinte: Hum, para chegar na resposta que você me indaga, é preciso compreender o seguinte: você está falando aqui do processo, juiz do processo justo, né? É importante que a primeira questão que se coloque é que processo justo ele não é um conceito indeterminado, é um conceito que se determina. Ele é importante que ele seja determinado. E ele é determinado historicamente e factualmente, né? E quando nós chegamos e eu posso falar isso depois, né? Mas objetivando a resposta da sua pergunta, uhum. eu tenho uma concepção de processo e, notadamente, até das minhas obras, eu chamo o Poder Judiciário primeiro de um serviço público. Ele é um serviço público. Isso é fundamental que seja colocado. Eu chamo em todo Boa, momento de um serviço público. boa. Capelletti, ela na década de 70, falava, entre uma das linhas que ele trabalhava numa obra dele, que é Processo e Sociedade de Ideologia, ele colocava processo, uma das fases que ele colocava, ou das dimensões que ele colocava a dimensão do consumidor da justiça. E quando nós como consumidores da justiça, consumidores de um serviço público, que deve ter acesso a todo mundo, quem está o dirigindo, que é o magistrado, no caso, ele tem, como outras partes, ou como outros atores do processo têm, suas responsabilidades, seus ônus, seus deveres, seus direitos na marcha procedimental. Pois bem, o 139, ele é característico por ele colocar ou por ele alimentar alguns conteúdos que não necessariamente sejam, em tese, uma inovação, ainda que seja um avanço, mas que já poderiam ser analisados em alguns momentos sob a ótica do Código 73. Por exemplo, a questão do artigo do inciso 4, das medidas coercitivas, mandamentais, indutivas, subrogatórias.
E isso já o era possível no Código 73, lá no artigo 461, depois 466, ABC, onde deixava um rol exemplificativo de medidas que o magistrado poderia tomar em nível de tutela específica. Né? Então, ele poderia, por exemplo, além de colocar a multa, medidas coercitivas de busca e apreensão de pessoas, busca e apreensão de bens, remoção de pessoas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, se necessário, até com requisição policial. Então, isso já era um poder que ele tinha. Outras questões que nós poderíamos imaginar, então, era questões envoltas à adaptação, à adequação procedimental, por exemplo, mas que no Código de 73, em pedidos cumulados, já era possível a parte fazer isso. A parte poderia, cumulando pedidos, adotar, por exemplo, o rito ordinário. E o que o Código de Processo Civil de 2015 faz, por exemplo, é o juiz possibilitar, então, ampliação ou dilatação de prazos, algo que o Código de Processo Civil também de 73 já poderia fazer quando a comarca era longínqua, com problemas que envolvem obstáculos terrestres, por exemplo, locais onde era difícil chegar ao foro, por exemplo. Então, o que se fez no Código de 2015 foi dar um certo tempero a esse conteúdo. Se nós observarmos lá no artigo 371, por exemplo, que, na verdade, o Código passado diria que o juiz tinha livre convencimento, e agora o livre convencimento, essa palavra sai, mas o juiz tem a liberdade de julgar, desde que ele fundamente. Isso já é previsto na Carta Constitucional, no 93, inciso 9, o que também não é uma novidade. A grande questão que eu vejo é que nós não podemos deixar cair em erosão a ideia de que, se o Código de 2015 propicia que as partes participam mais, que os advogados têm um papel mais preponderante, que isso não ofusque o papel do magistrado. Que o papel do magistrado é tão fundamental quanto. Então, nesses termos, ainda que você diga que as partes têm maior possibilidade de causar um desiderato ao procedimento, com convenções processuais, calendarização processuais, junto com o magistrado, etc., a grande questão e aí é que eu te digo, quando eu falo que o serviço público da justiça é um serviço para o consumidor que está, na verdade, consumindo esse serviço, bem público, a ideia é de que mais interessado que as partes em solucionar um conflito deve estar ou deve ser o Poder Judiciário. Porque, na medida que ele propicia o monopólio da jurisdição, ele passa, então, ainda que no plano teórico, a ser aquele que mais interessa a solução do conflito, mais do que as partes. A ele interessa a pacificação social, ou deveria interessar mais do que as partes, porque ele está dispondo de um serviço para que você use quando você sentir necessidade. E aí, nesse sentido, na medida que o serviço, que o Poder Judiciário se coloca à disposição, na medida que o Estado coloca o serviço público à disposição do cidadão, ele tem que ser o maior interessado na solução da controvérsia. Isso indistintamente. Então, ainda que as partes tenham um protagonismo maior no Código de 2015, com diversas ferramentas, é algo que nós não podemos perder de norte. O magistrado também deve ser participativo, ele deve, então, ter interesse na solução da controvérsia, em nome do Estado, porque, ao final e ao cabo, o Estado dispôs esse serviço para as partes. Então, evidentemente que é muito importante, nesse caso, que os poderes que dão ao magistrado devem ser poderes, sim, como um diretor do processo, não como alguém que seja um ditador no processo, né? Nem aquele que seja um liberal no processo. Que nós não podemos deixar cair num problema que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, se começou a olhar o juiz como um liberal no processo. Cabe às partes resolver o desiderato, então eu vou ficar quieto e vou esperar as partes resolverem. Não é assim. E não pode ser assim.
Porque, afinal de contas, é o que eu digo, é um serviço público ao qual as partes devem, então, usar o serviço público com a ajuda desse serviço público a ter o quê? Ao final, uma decisão que seja capaz de superar as suas expectativas ou, na medida do possível, como dizia Jacques Ouvenda, o processo deve dar a quem tem um direito exatamente aquilo que ele teria direito caso o seu direito material não fosse adquirido. Essa é a lógica, que Ouvenda conceituou o processo da melhor forma possível. O magistrado, nesses termos, ele tem que ter esse interesse na controvérsia juntamente com as partes. Né? Muito bem. Muito bem, eu acho que é importante esse esclarecimento inicial aí que o professor Gaio presta, né? Também dizer da minha satisfação de estar com o colega. A gente tem uma agenda difícil aí, e especialmente o professor Gaio, né? Eu sei que é de coração aí que ele está cumprindo aí com a sua promessa de voltar aqui na nossa live. O pessoal também, principalmente os meus alunos aqui, gostaram muito da primeira participação, não é? Eu queria mandar um abraço aqui para a Caroline Mello, que está sempre com a gente, acompanhando. Estava também acompanhando o professor Gaio já na primeira live. O Fagomeski Cross, que fala que é difícil acompanhar o nosso ritmo na net, mas é que a gente está aqui a gente está aqui mesmo, né? A Rosane Schumacher tá com a gente aí, se matriculou no nosso curso de processo previdenciário, agradeço. E a Stephanie está colocando uma pergunta aqui sobre essa perspectiva, professor Gaio. Qual que é a opinião sobre a desjudicialização da prova testemunhal dentro desse conceito de responsabilidade do magistrado, de ativismo do magistrado no processo? É um tiro no pé essa desjudicialização da prova testemunhal ou não, na sua opinião? Olha, quem fez a pergunta? É a Stephanie Rose. A Stephanie, então, o seguinte, há uma questão, do seu ponto de vista, primeiro, cultural. Do seu ponto de vista cultural. Nós fomos colonizados por Portugal, e Portugal foi colonizado pela Espanha. Então, no artigo 117 da Constituição Espanhola, consta lá: o juiz, a justiça é feita para o povo em nome do juiz. Então, tudo tem que passar pelo togado, pelo Estado. Tudo deve passar pelo Estado. Então, há primeiro uma questão cultural. É um primeiro problema. Então, nós, latinos, temos uma dificuldade de confiar no outro. Por isso que a grande judicialização também, aliada a outros problemas estruturais, que aqui não cabe colocar, mas é importante dizer que nós, culturalmente, não estamos preparados para essa prova testemunhal. Ainda que você tenha, por exemplo, uma ata notarial, em que você pode colher um depoimento dessa ata notarial, levar para juízo, com a presunção juris tanto, relativa de verdade. Mas tem havido uma tendência, inclusive até uma live que eu vou fazer na quinta-feira sobre a desjudicialização da execução, há uma tendência do chamado Estado inimigo. O que é o Estado inimigo? O Estado, quando ele não consegue, muitas vezes, dar cabo às suas próprias atividades, ele começa a abrir para a iniciativa privada ou para os privados a possibilidade de prática de atos. Nós temos sempre que olhar, não despidos de ideologia. É muito bom o modelo norte-americano da Discovery, por exemplo. O modelo da Discovery o advogado colhe o depoimento da testemunha no seu próprio escritório. E o juízo, ao final e ao cabo, vai aceitar. Com o contraditório. Né? Com o contraditório da parte contrária. Está participando, exatamente. Né? Exatamente. A nossa questão é que há uma cultura da não confiança no outro. Isso já é um caso extremamente complexo. E o nosso processo civil brasileiro não está preparado para isso. Culturalmente, não estaria preparado para isso. É importante que, ainda que isso possa, de fato, facilitar a mobilidade da prova que você está querendo ali construir, isso é inegável, né? A obtenção de uma prova de uma maneira mais facilitada do que em nível de levar ela ao foro, por exemplo, ou mesmo por videoconferência, etc. A facilidade da instrução
sempre, em tese, melhora a qualidade da prestação jurisdicional, isso é evidente. Mas creio que nós não estaríamos preparados para esse momento pela própria cultura do processo brasileiro. É porque é engraçado também, né, professor Gaio, que o princípio da identidade física ele não está no código expresso, não foi repetido, mas não tem como descaracterizar a importância do princípio da identidade física para o magistrado que conduz a instrução, né? É um tanto quanto contraditória essa colocação, né? Eu me lembro que eu fiz um artigo quando saiu o novo CPC, lá em 2015, sobre esses dispositivos que não foram repetidos, mas o que não significava que na prática eles não seriam efetivamente aplicados no processo judicial, né? Inclusive pela essa questão histórica, cultural aí que o professor está relatando, né? Rubim, isso que você está tocando é um ponto importantíssimo. Porque a cada dia que passa, se desvincula, pelo menos a doutrina e um pouco da jurisprudência, desvincula a identidade física do juiz com a prova. Num país como o nosso, de dimensões continentais, isso é dificílimo. Isso é dificílimo. É fundamental. Eu costumo dizer para os meus alunos que o juiz de primeiro grau ele é muito importante, e é uma grande diferença para o juiz de segundo grau, que o juiz de primeiro grau ele olha nos olhos da parte, ele sente o cheiro das partes. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Ou seja, em cidades pequenas, o juiz é quase um prefeito. Ele tem um contato físico com os conteúdos. Isso é uma diferença, faz uma diferença enorme. 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 Mas tu acredita, Gaio, que nessa transformação dos processos físicos para eletrônico, essa própria pergunta da Stephanie, né, da desjudicialização, ela tá para ser recebida independentemente da crítica que possa ser feita, né? Mas ela está dentro de uma linha de algo que é uma tendência de suceder com maior frequência a partir de agora? Sim. Acredito que sim. Acredito que a ideia de flexibilizando isso e nessa tentativa de eu costumo dizer, desumanizar o processo, certamente é uma tendência, sim. Aqui eu só estou apenas fazendo um juízo de valor para entender que isso, na nossa visão de ver, realmente não seria, qualitativamente falando, até em nível de um processo justo, não seria qualitativamente uma prática ideal, ou muito perto do ideal. Mas há uma tendência enorme. Tem uma questão que você olha onde nós chegamos. Concordo perfeitamente. É isso mesmo. Olha onde nós chegamos. Minas Gerais agora, TJ de Minas, durante agora esse momento pandêmico, ele estabeleceu numa portaria, não estou com assim, o nome da portaria aqui, está anotado aqui, mas eu não peguei. Mas a portaria que está em curso, que as audiências seriam todas por videoconferência. Exceto para as partes testemunhas. Olha, mas como? Não. Olha, os advogados das partes e o Ministério Público, aceitando que a audiência seja por videoconferência, em 48 horas eles devem se manifestar, eles não precisarão ir ao foro, mas as partes e as testemunhas deverão ir ao foro para participar numa sala ao lado do juízo, junto ao servidor, participar da audiência. Então, quer dizer então, que o advogado e o Ministério Público escolhem, olha, nós estamos livres da Covid, mas partes e testemunhas, vocês podem ir à vontade, porque vocês têm que estar lá. O advogado e o Ministério Público começam, então, a decidir o desiderato das partes do processo. Ora, mas como isso? Isso não é possível. Ou seja, se a medida é contra a Covid, que seja contra a Covid para todos, e não somente para alguns e outros não. E isso... Por quê? Aí entra a questão. Está vendo como é que se observa que estar perto da testemunha é importante? E aí é aquele caso. Para a testemunha não liberou que fosse por videoconferência. Veja só. É muito engraçado. Realmente não faz muito sentido. Salta aos olhos. Salta aos olhos. Professor Gaio, pensando na estrutura da participação ativa do juiz no processo justo,
O professor mencionou ali uma impressão que é minha também, que o novo CPC, o Código de 2015, ele, de algumas maneiras, ele arredonda algumas circunstâncias que já poderiam ser aplicadas no Código de 73, né? Especialmente aí esse artigo da dilação de prazo, eu entendo que é um artigo aí substancialmente diferente, porque no Código de 73, essa questão do território, aí entra dentro daqueles conceitos do território de difícil acesso, enfim, entra naquele conceito de justa causa, que me parece que ele era usado muito excepcionalmente, até pela jurisprudência do STJ, mas a partir do momento que diz que o juiz poderá dilatar os prazos, né, aí eu vejo uma importância grande das partes, elas fazerem esse requerimento, eles estimularem uma participação mais ativa do juiz ao longo do procedimento, né. Qual que é a sua opinião, algo que me incomoda muito, né, que eu tentei exteriorizar de alguma forma, estou tentando exteriorizar na tese de doutorado de alguma maneira. Qual que é a sua impressão e as formas de tentar resolver um problema que se estabelece quando as partes elas tentam estimular o juiz a um agir mais ativo no processo e simplesmente não há esse retorno por parte do magistrado? Eu digo ao longo do procedimento, né? Não estou nem dizendo na decisão final, quando a gente tem recurso, a gente pode levar para uma segunda instância, eventualmente até para as instâncias excepcionais. Mas um problema seríssimo que vem acontecendo no Brasil, professor Gaio, que é uma deficiência de comunicação. Quando as partes se omitem, até pode se admitir um problema ali de participação do próprio procurador e das partes. Agora, quando as partes provocam o Poder Judiciário e o Poder Judiciário ele não auxilia para que haja uma tramitação ou um procedimento justo, lá como, né, se coloca também a doutrina da filosofia, da sociologia do direito, como é que o professor enxerga esse tipo de problema no padrão de desenvolvimento do procedimento? Professor Rubinho, olha, esse teu questionamento ele é tão importante quanto é profundo. Ainda que seja algo corriqueiro, mas é de profunda reflexão. O professor concorda que é uma situação mais corriqueira do que na prática do que se desejaria? Porque a gente fala para um cliente isso, professor Gaio, o senhor deve ter experiência muito maior que a minha. O cliente, quem está de fora, o jurisdicional, ele não entende essa falta de comunicação e de diálogo. Como assim o juiz não responde? Ou responde de uma maneira incompleta? Ou não responde de uma maneira aprofundada? Só para contextualizar para quem está nos ouvindo e vendo aí. É interessante, né, que o processo eletrônico, por exemplo, dá essa dimensão de que nós estaríamos mais perto das partes, né? Como eu e você aqui, né? Eu em Minas Gerais, você em Porto Alegre. Então, essa ideia propriamente de estar perto com o processo eletrônico, eu posso ter acesso 24 horas por dia, e eu, portanto, eu posso provocar a qualquer momento, e ele vai me ouvir a qualquer hora, quem está lá do outro lado, e aqui no caso o magistrado vai me ouvir a qualquer momento, porque eu estou lá e eu posso provocá-lo. Isso é algo do imaginário, eu não digo nem imaginário popular, porque 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Então, você tem 55 milhões de brasileiros que têm acesso à internet e as redes sociais nos traz essa heresia. De você achar que você está falando para todo mundo. Você está falando por metade da população brasileira. Então, isso já é um ponto que é importante colocar. O déficit que nós temos em relação ao conteúdo da internet. Mas veja você que existe dados empíricos com relação a isso. Dados empíricos com relação a isso. Você tem um chamado barômetro latino que mede o grau de satisfação e o grau de cumprimento de decisões judiciais ou de tratamento jurisdicional no âmbito da América Latina. O Brasil, no último barômetro latino... Como é que é, professor Gaio? Como é que para o pessoal anotar aí? Barômetro latino? Barômetro latino. Perfeito. Barômetro latino. Consultem lá, gente. A barômetro latino. A ONU também faz isso através de um índice que a ONU chama de Índice de Felicidade Bruta, que mede qualidade de serviços públicos no país. Chama Índice de Felicidade Bruta. Então, Rubinho, que
Quando você... o Troca já dizia, né? Dialogar é mais do que falar, é ouvir. Quando você pede, quando você solicita num serviço público, portanto, dentro de um processo judicial, algo que poderia, na verdade, isso aí, então, uma orientada minha aqui falando barômetro latino. Renata, é uma orientada minha aqui. Renata Lima. E é orientada do grupo de pesquisa meu. E Barômetro latino. Quando você num diálogo, né, que você está todo momento, o processo é um instrumento dialógico, né, com coparticipação que dialógico. É o diálogo a todo momento. É um instrumento que deve ser democrático e, portanto, libertador. Quando eu tenho um processo judicial ao qual eu tento fomentar a busca de uma verdade, ainda que processual, que eu tento trazer o processo justo com um contraditório substancial, quando eu exijo fundamentação analítica adequada de uma decisão judicial, quando eu exijo que seja conhecido todos os meus argumentos que poderiam infirmar a tese adotada pelo juiz e não recebo nada em troca, você sabe que nós temos uma lei no Brasil, muito pouco falada, que é a Lei 13.460, de 2017, que é a Lei do Usuário do Serviço Público. Eu até enfrento isso aqui no meu livro Código de Defesa do Consumidor comentado. Eu faço o enfrentamento dessa lei e comento essa lei. Boa. É a Lei do Usuário do Serviço Público. Que ali dá o comando de como o servidor público deve se retratar ou deve trabalhar com o usuário. Ainda que interessante. Interessantíssimo. Que interessante esse teu link aí, com a lógica do servidor público, né? Você tem que ligar o processo. Você tem que ligar o processo a exatamente esse tipo de comando. É um serviço público. Cada brasileiro gasta R$ 449 ao ano para manter o Poder Judiciário funcionando. É muita coisa. Nós pagamos para o serviço público funcionar. Nós somos consumidores desse serviço público. E, portanto, ainda que o código coloque lá deveres do magistrado, direitos da parte, evidentemente que a gente tem que se salvaguardar além da dinâmica processual. Antes de estar no processo, nós estamos no serviço público, nós estamos dentro de um instrumento e precisa de ter um retorno com relação ao servidor público que está praticando aquele instrumento. Ou seja, a gente analisa o processo, mas analisa antes dele. Por isso que eu falo que o processo justo, ele começa antes do processo judicial efetivamente começar. Eu preciso de um juiz natural, eu preciso de um juiz imparcial, eu preciso de um acesso claro à jurisdição, facilitado. Portanto, o processo justo ele começa antes de eu ingressar ao Poder Judiciário. Anda bem a Constituição Portuguesa. Artigo 20 da Constituição Portuguesa diz que nós temos que ter acesso ao direito. Não é acesso ao Poder Judiciário, nós temos que ter acesso ao direito. Então, eles andaram muito bem com relação a isso. Então, isso acontece a todo momento, né? O magistrado não dá o retorno, você solicita, não dá o retorno no prazo adequado, ainda que ele tenha prazo, se respeite o prazo, naquele prazo não se dá o teu retorno. E aí você fica como? Aonde você vai, enquanto representante da parte, socorrer? O Isaías Dias bota que a lei é 13.460, né? De 2017. 2017. Eu só queria fazer um adendo e te devolver a palavra, curioso para ouvi-lo mais sobre isso, porque quando eu falei do artigo dos prazos dilatórios, eu vou insistir nesse artigo, que é um artigo que, para mim, ele é um divisor de águas entre o meu mestrado e o doutorado. Quando eu estudei a preclusão, esse dispositivo não tinha no código anterior, e que dizia claramente que o juiz poderá dilatar os prazos, né, inverter a ordem de provas. Bom, esse artigo está colocado ali.
e até de maneira mais prática para o pessoal nos acompanhar, eu coloco esse adendo, no sentido de que a parte, ela faz o requerimento, professor Gaio, no processo de dilação de prazo, como eu já fiz mais de uma vez, e justificando, por exemplo, por que eu não cumpri uma determinada questão instrutória, por que eu não juntei o rol de testemunha, por que eu não juntei um documento no prazo estabelecido, por que eu não juntei um laudo assistente técnico no prazo estabelecido, por que eu não trouxe a prova emprestada da Justiça do Trabalho, que eu disse que ia trazer no prazo estabelecido. Aí eu faço o requerimento de dilação de prazo e o processo eletrônico ele continua no ritmo dele, como se eu não tivesse feito o requerimento de dilação de prazo. Como se eu tivesse feito uma manifestação normal dentro do processo. Além de angustiante, né, ele fere, me parece, em cheio a lógica do processo justo. O juiz ele não é ativo nem mesmo quando provocado. Não é? Só para exemplificar o que seria um caso do juiz que ele não enfrenta uma situação. A parte pede uma ruptura, a parte pede uma quebra no ritmo tradicional que o procedimento se estabeleceria, e o juiz não leva em consideração aquela característica. Isso é realmente isso, Obi, vem na verdade de encontro propriamente ao que a gente entende como ideário do processo eletrônico. Você pede, você não espera a resposta. Okay? Você pediu dentro do prazo ainda, né? Porque pedido dilatório tem que ser pedido antes de vencer o prazo. Dentro do prazo regular. Exatamente, do prazo regular. E você não Perfeito. detém aquilo, e muitas vezes a prática do ato pode se perder. Muitas vezes o objeto pode se perder porque não se levou a cabo aquele pedido que você fez. E aí, como fica? De que forma fica? Exatamente. O caso de muitas vezes interpretar, como algumas decisões dos tribunais fazem, de interpretar o silêncio do magistrado como uma decisão. Se ele não te responde no prazo diário, a omissão dele significaria uma decisão? Significaria, então, uma negação? Eu posso pensar dessa forma na medida em que eu tenho urgência na prática de determinado conteúdo, e esse conteúdo não foi autorizado, eu perdi determinado objeto, então ele foi uma decisão interlocutória ao qual foi omissa a autorização ou não do magistrado. E dali eu posso lançar luz, para então provocar o tribunal em face desse meu pedido. Então, eu penso que a omissão pode se dar também como ônus da atividade jurisdicional. A omissão do magistrado pode ser um ônus da prática de um ato jurisdicional pelo magistrado, e aí eu tenho o meu direito de, então, contraditar esse ônus indo para a Corte Superior a essa e solicitar aquele conteúdo. Essa seria uma situação semelhante, professor Gaio, ao juiz que ele, conforme o Conselho da Justiça Federal já enunciou, do juiz que não examina a tutela provisória, posterga o exame da tutela provisória para o momento ulterior. Seria considerado uma omissão. Poderíamos fazer um paralelo. Exatamente. Agora, quando tu pega, fechando parênteses, quando tu pega esse problema, olha, eu já não estou dormindo por causa disso já há algum tempo, mas tu pega esse problema no juizado especial que não tem recurso de decisão interlocutória, em que o mandado de segurança também absurdamente vem sendo interpretado o cabimento restritivamente, não é? A gente pensa duas vezes se a gente deve seguir como a gente faz, tudo ainda com mais qualidade e tempo, né? Mas a gente vive e respira processo civil 24 horas, professor Gaio. E a gente vê essa limitação dos instrumentos, não é? Que tipo que tipo de paciência a gente deve ter para continuar lutando pelos direitos dentro desse cenário, né? Tu sabe que é o seguinte, eu defendo decisão interlocutória em juizados especiais. Na minha obra, o processo de juizados especiais, cíveis, estaduais, federais da Fazenda Pública, eu defendo até pelo fato da disposição contida no artigo 4º da Lei 10.259 e do artigo 3º da Lei 12.153 da Fazenda Pública estadual e etc. Porque, veja só o seguinte, se diz que medidas cautelares é possível se recorrer. Sim. Então,
eu trago por analogia as medidas cautelares, nesse caso, há uma tutela provisória na medida que nós temos uma mão dupla que o próprio Código coloca. Então, até esse meu pensamento foi... Esse seria o artigo 4º da Lei do Juizado Federal, não é? 4º e 3º da Lei dos Juizados da Fazenda Pública Estadual, Municipal e recurso e ação cautelar. Isso, exatamente. Então, o que na verdade nós defendemos? A primeira edição dessa minha obra foi em 2010. E a Fátima Nancy, a ministra Nancy Andrighi, em 2012, deu um voto, pautado inclusive nessa nossa obra, defendendo o uso de agravo de instrumento nos juizados e, portanto, a possibilidade de decisão interlocutória no âmbito dos juizados. E, aliás, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário dos juizados para o Supremo, ele entende a existência de agravo. Então, é importante dizer que é plenamente possível a possibilidade de agravo de instrumento, é possível essa forma de construção, viabilizando o agravo de instrumento nos juizados. Por que se diz que nos juizados não pode agravo de instrumento? Porque vai prejudicar os princípios da celeridade, da economia processual? Olha, acima disso está o processo justo. Acima disso está o processo, não com pressa, mas o processo justo, ao qual a parte vai ao Poder Judiciário para ser mais feliz ou menos infeliz. Então, nós temos que compreender que os princípios dos juizados especiais, eles devem sucumbir em prol de um processo justo, em prol de um processo que requer uma melhoria de qualidade de vida para quem está esperando aquela dinâmica. É exatamente isso. Exatamente. Sem dúvida. Esse recurso à ação cautelar, professor Gaio, eu posso lhe dizer, nessa época de pandemia, nos juizados federais previdenciários, ele veio sendo muito felizmente usado para indeferimento de tutela provisória por parte do juiz de primeiro grau. Liminares de benefícios, né? Eu tenho relatos, assim, muitos alunos, colegas de pós e tal, que desconheciam a existência desse recurso, né? Poxa, o juiz indeferiu liminar, eu, em vez de entrar com mandado de segurança, eu posso entrar com um recurso que faz as vias do agravo de instrumento, que é esse recurso à ação cautelar. Mas eu lhe peço só para o senhor desenvolver mais de 2 minutos, mas como é que eu utilizaria esse recurso fora, por exemplo, nesse caso de indeferimento de prova? O senhor entende que teria algum espaço fora das tutelas provisórias para esse artigo 4º? Indeferimento de prova. O artigo 4º parte dos 2 pressupostos: fumbo iuris e periculum in mora. É evidentemente que, se eu consigo comprovar com meus argumentos de que a prova é necessária porque ela vai se perder, e há uma probabilidade da sua existência, uma probabilidade de que há sua existência e que dela eu posso lançar mão, portanto, eu mostro que há um perigo da perda dela e há um perigo de que, não a fazendo, eu posso colocar em risco a justificativa do direito que eu estou pleiteando. Eu certamente estou colocando isso como pressupostos necessários para uma decisão de urgência. E essa decisão de urgência é que vai embasar o meu pedido. Porque eu tô abrindo aqui, ele fala que é definir medidas cautelares no curso do processo. Ele não se limita à tutela satisfativa de antecipação. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Esse é um caminho importantíssimo. Esse é um caminho importantíssimo. De você, então, trabalhar a questão que envolve o perigo de não produção de prova e a probabilidade daquela prova ser hábil à satisfação do direito. Bem interessante. É importante. Eu dei um curso bem interessante. Antes da pandemia, foi em fevereiro, para magistrados em Pernambuco, e exatamente eu trabalhei com um desses pontos, exatamente com a questão do deferimento de prova, porque havia até quem dado que o deferimento de prova não estaria no rol do artigo 1015 do Código, e aí como é que se faria, e etc. Mas você notem bem que o artigo 3º da 12.153, o artigo 4º da 10.259, Juizados Especiais Federais e Fazendários,
não se limita, inclusive, a colocar requisitos. Isso, de certa forma, o facilita a solicitar de forma mais ampla o conteúdo que você está trabalhando. E aí a interpretação que foi feita do STJ, basicamente, da Corte Especial, no tocante ao agravo do instrumento, mas que nunca cabe isso, cabe toda essa argumentação que eu estou colocando para você. Auxilia, o tema 988 auxilia a interpretar subsidiariamente na aplicação do juizado aqui, de acordo com esses dispositivos. É claro que na prática, né, a gente vai ter um outro problema, que é a qualidade das turmas recursais, né, professor Gaio, nesse exame das matérias que eu vejo com uma crítica muito severa a qualidade das decisões da turma recursal, né, comparado com o procedimento comum, né, comparado, por exemplo, a turma recursal com as decisões do TRF4 aqui na nossa região, e eu sempre fui muito sincero nas minhas críticas, né, independentemente assumindo a responsabilidade por elas também, mas eu venho notando, e que já faço essa pergunta para o professor, não é? Qual a responsabilidade do segundo grau nessa postura ativa do juiz dentro do processo justo? O juiz, o segundo grau que corrige, que ele tem uma mão assim de pai com filho, uma mão mais pesada, ele não seria, a médio e longo prazo, responsável por um processo justo de maior qualidade desenvolvido no primeiro grau? Olha, eu tenho tido muita preocupação com os tribunais pós-CPC de 2015. Primeiro, pelo fato de que parece que está havendo uma contra-reforma nos tribunais superiores, uma contra-reforma do Código de Processo Civil. Você tem visto que os tribunais, ao léu da legislação em vigor, ele tem dado interpretações díspares que saltam aos olhos com relação ao Código de Processo Civil. Deixa eu elencar várias para você. A do agravo, eu acabei de falar aqui com você, por exemplo, é uma. Coisas explícitas no Código. A questão do não cabimento da reclamação. Não, essa aí eu ia falar porque eu ainda não consegui dormir direito depois dessa da reclamação. Olha, não, mas é demais. Uma outra com relação lá no artigo 1026, que envolve a multa dos embargos de declaração protelatórios, ao qual propriamente o tribunal entende que quando for 2% a multa, se ela for muito baixa, então pode ser mais do que 2%. Questões que envolvem penhora de salário sendo autorizado para além dos alimentos. Ou seja, há uma contra-reforma no Código de Processo Civil operada pelos tribunais que são completamente de nível preocupante. Então, mas, professor Gaio, me permita interromper para ser mais objetivo ainda. Lhe ouvido que é uma maravilha realmente ter aula com o professor Gaio, mas uma contra-reforma que tira a responsabilidade do próprio tribunal? Dentre esses exemplos, né, colocados, ao final, a maioria se coloca nesse sentido, né? Sim. Você veja só. Só te dar um exemplo, é claro que nós, como advogados, temos que ficar sempre diligentes. Você sabe que no TRF da primeira região, em juizados especiais, um mesmo juiz estava trabalhando, proferindo sentenças em primeiro grau e na turma recursal revisando suas próprias decisões. Aí é fora do... Mas tu acredita fora nisso? do... Não, eu tô dizendo, é um caso, evidentemente, que é um caso... É uma patologia, né? Que isso não posso generalizar. Mas isso é um caso extremamente sério. O que nos traz e que nos solta os olhos
é que quando os tribunais trazem para nós uma interpretação que nos quebra o princípio da confiança, que nós trabalhamos, ou devemos trabalhar com o princípio da confiança, com o princípio da previsibilidade. No momento em que se quebra esta construção da previsibilidade, você mais do que nunca ataca o processo justo. Porque o processo justo, você veja bem, eu posso ter uma decisão injusta, ainda que o processo todo caminhe de forma justa. Mas eu nunca vou ter uma decisão justa se o processo não caminhar de forma justa. É sensacional. Então, você veja só que isso é algo exemplificar, porque o Denis Lodge, que é um grande autor, justo filósofo inglês, ele disse para ele o que é direito. Perguntaram para mim, Denis Lodge, o que é direito? Era uma obra chamada A Ideia de Lei. A Ideia de Lei. Perguntaram para ele, Denis Lodge, o que é direito? Ele fala, direito, mais do que nunca, é um processo que vai me dar previsibilidade e segurança jurídica. Então, o processo justo ele deve ter previsibilidade. Chega ao ponto que a União Europeia, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, se reconhece hoje o direito fundamental ao cotidiano estável. Virou um direito fundamental. Eu tenho que ter um cotidiano estável. E ter um cotidiano estável significa exatamente isso, ter decisões previsíveis. Eu ter, na medida do possível, a unidade do direito. Na medida do possível, nós não temos 3, 4, 5 legislações, ou 10, 12 códigos diferentes. Nós temos uma previsibilidade, não podemos ser pegos de surpresa em uma normativa que é dada para todo mundo. E quando os tribunais fazem essa interpretação contrária à lei, hoje mesmo foi feita uma dizendo que prestações alimentares não encampam os honorários advocatícios. A Corte Especial do STJ me dá essa decisão hoje. Quer dizer, aonde fica, então, o Código quando fala que prestação, direito à verba alimentar, independente da origem, é alimentar? Ou seja, agora dá-se uma interpretação de que prestação alimentar não é igual a verba alimentar. Mas, peraí. Se eu vou pagar uma verba alimentar em prestações, eu tenho a prestação alimentar. Então, o que traz... Isso foi hoje publicado. E o que nos traz realmente, nos salta aos olhos, é a grande ideia de que, se nós somos depositários então, de uma felicidade em nível de segundo grau, há de se compreender que o segundo grau ele está mais distante das partes, mais distante do que ocorreu no processo, e, portanto, talvez a falibilidade nos tempos de hoje seja maior do que o seria, talvez até antes do processo eletrônico. Muito bem, professor Gaio. Olha, o tempo passa rápido demais aqui, não é? Essa sua frase é uma síntese da nossa live, né? E eu eu até ri aqui porque eu li muito o Niklas Luhmann aí para escrever a tese de doutorado, né? E aí ele trabalha muito com essa ideia do procedimento, como é importante para a decisão final, né? O procedimento justo, o encadeamento dos atos. A Márcia Bonorino aqui, processualista aqui do Rio Grande do Sul, está dizendo que está ótima a live. A Márcia é uma top nossa aí da Advocacia Gaúcha. Estamos acompanhando. E já fez 2 pós de previdência, pós de processo e tenho certeza que nos elogia muito aí, nos honra muito a presença dela. E aqui, última pergunta, professor Gaio, 1 minuto para fecharmos a live. O processo justo pode ser tido como sinônimo do devido processo legal no seu aspecto substancial material? Pergunta o Faz Advogado. Que deu processo, devido processo legal? No seu aspecto substancial. Isso pode ser tido como sinônimo do processo justo?
o aspecto substancial. Faz de novo só a pergunta, Rubim, rápido, porque eu respondo rápido aqui, que eu não entendi a pergunta. Sim, se o processo justo pode ser tido como sinônimo do devido processo legal no seu aspecto substancial. Sim. Naquele substantive do process of law. Sim, pode e deve. Eu disse aqui no início, até no meio da live, que o processo justo ele começa antes do processo judicial propriamente dito. É possível, sim, que haja, e de certa forma, o direito material ele tem uma grande influência sobre o processo, afinal de contas, é um instrumento, processo é um instrumento para a realização do direito material. Mas o direito material, e aí, quando a gente trata de regra heterotópica, é possível que o direito material ele conduza conteúdos como um negócio jurídico. O negócio jurídico processual ele tem uma natureza substancialmente material. Advém, basicamente, de regras, princípios e adequações que são ditadas pelo direito material. Então, o processo justo pode ser observado sobre a ótica também do direito material. Não só sobre ela, mas o direito material tem uma grande influência sobre o processo justo. Muito bem, muito bem. Respondendo também aqui a Graziele Barbosa, tá? Salve essa live, por gentileza, tá? Vai ficar salva no IGTV aqui, também vai ficar no canal do professor Rubim lá no Telegram, né? Prof. Fernando Rubim, quem quiser acompanhar o professor Gaio. O professor Gaio foi um show, eu sabia que ia ser um show, mas olha, tinha vindo de uma outra atividade, de um webinário. Cheguei um tanto quanto cansado aqui, eu confesso, mas é uma alegria ver a tua energia. O que me falam sempre de mim, que eu tenho uma energia muito grande nas aulas, nos eventos. Eu olho para ti e me vejo assim com uma alegria muito grande mesmo. É sensacional estar contigo, é sensacional te ouvir. Tu abre mesmo a cabeça para algumas novas ideias, mas sempre de uma maneira positiva, sempre de uma maneira que a gente possa fazer esse enfrentamento na rua. Não de aceitar esse estado da arte aí, um tanto quanto miserável como a gente tem no processo, para buscar fazer um pouco melhor. A gente sabe que fazer um pouquinho mais de diferença, né, professor Gaio? Já vai fazer uma diferença muito grande nos processos judiciais. Queria lhe mandar um beijo mesmo no seu coração e lhe dar um espaço aí para os últimos 30 segundos aí para a sua manifestação. Bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu fico muito agradecido a sua fala. Rubim, você é um grande amigo, eu te admiro muito, né? Acho que uma das questões que a tecnologia fez foi nos aproximar, né? Nós nos aproximamos por conta desse conteúdo e, enfim, para mim é um grande orgulho, uma grande alegria voltar à sua live, né? Assim, a gente sempre volta no lugar onde se sente bem. E eu senti muito bem, e vou sentir outras vezes muito bem. Só me chamar que eu volto quantas vezes for possível. Que maravilha. Estar trocando, dialogando com você, com todos que estão aqui. Estou vendo que muitas pessoas... Deixa o seu canal, o seu site, professor Gaio. Quem quiser comprar uma obra do professor Gaio de processo de consumidor, onde é que encontra? Meu site é www.gaiojr.com. Meu Instagram também está aí, é Gaio Júnior. Meu Twitter também, Gaio Júnior. É entrar, eu aceito todo mundo, está aberto para todo mundo. Meu Facebook também. Enfim... São obras, são 74 obras, Rubim. Então, assim, Meu Deus, enorme estar podendo escrever. E esse ano aí já saíram 5, vão sair mais 4 esse segundo semestre. Enfim, produzindo muito para que esse nosso contributo aí seja de acesso a todo mundo, acesso ao conhecimento, que é isso que nos torna, nos engrandece como ser humano, né? Muito bem. Então, essa live fica salva para vocês acompanharem o professor Gaio Júnior, né? Tá nas redes sociais. Muito obrigado a todos aí que se manifestaram, que escreveram aí, não é? A doutora Dato aí de São Paulo, que demorou, mas chegou, tá sempre com a gente, em algum momento chega, né? A Helmut Dante tá nos dando aqui os parabéns pelo show que foi a live. A Fátima Calles está dizendo que nós agradecemos, porque realmente é um tempo que a gente coloca à disposição aqui dos nossos alunos, né, professor Gaio? E a gente faz também em homenagem a eles, né? A Clariana Lima está dizendo que é de conteúdo impecável as obras do professor Gaio, então a gente fica aqui a nossa referência. Tá, professor Gaio, um grande abraço mesmo. Vamos voltar, sem dúvida, aí a nos contactar, nos manifestar, e eu te espero aqui no Rio Grande do Sul para um vinho, hein? Espero aqui para um Malbec argentino aqui, que é o que a gente toma, além do Merlot da Serra Gaúcha.
Que maravilha, eu vou cobrar, eu vou mesmo.